Olá, sejam bem-vindos a essa Masterclass, né? Essa aula dos primeiros passos rumo à sua aposentadoria. Eu quero já falar uma coisa para vocês aqui, já a primeira informação. Na vida financeira, existe uma ordem, né? De primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E essa ordem é importante. Não pulem esse primeiro passo, esse é um conselho que eu dou para vocês, porque eu tentei pular esse segundo passo, eu vou explicar isso aqui no meio da aula, e isso foi quase que eu perdi dinheiro, né? Então, isso pode acontecer com você, graças a Deus, que rapidinho eu voltei, mas eu não tinha percebido tanto a importância desse primeiro passo, e eu vou explicar isso com mais calma lá pra frente. Essa aula eu fiz pensando em você, né? Nesse público, são brasileiros que chegaram aqui há não tanto tempo assim, alguns que já chegaram há muito mais tempo também, mas que querem sair dessa estatística de passar anos, anos e anos sabendo que faz muito dinheiro aqui nos Estados Unidos, mas não consegue construir nada. A gente não consegue construir um patrimônio sólido, né, de dinheiro mesmo, uma riqueza de dinheiro em dólar, pensando na nossa aposentadoria, né? Então, de repente, a pergunta que a gente se faz o tempo todo: eu vou precisar trabalhar assim pro resto da minha vida para me manter, né, para me sustentar? Então, essa aula é para você que tem essa preocupação e que tomou a decisão de que você precisa cuidar da sua aposentadoria e não esperar que a velhice chegue e que você dependa dos seus filhos, de um ente querido, de repente voltar até para o Brasil ou depender do governo. Então, vamos lá. Essa aula eu tô dando tudo o que eu posso. Gente, prestem muita atenção, porque olha, tem algumas informações incríveis aqui e que vão ajudar você pro resto da sua vida, certo? Então, vamos lá. Então, vamos entender qual é o primeiro passo que eu chamo de pé de meia, né? A gente precisa construir o nosso pé de meia em dólar. Mas antes de dizer isso, eu preciso dizer para quem pode construir o pé de meia em dólar, né? Bom, o pé de meia precisa ser construído por brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Se você não tiver documentos como Social Security Number, você pode usar o ITIN. Se também não tiver o ITIN, pode usar o passaporte brasileiro de forma legal, sem esquema nem nada, tá? Todas as pessoas do mundo, do planeta, podem investir aqui na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Mas, Thelma, você acabou de dizer que é só para os brasileiros que moram aqui. Sim, porque o pé de meia corresponde à sua reserva de emergência. E a reserva de emergência precisa estar na sua moeda. E a gente vai entender lá na frente o tripézinho que é necessário para você escolher o produto ideal, na conta adequada, o valor adequado para montar a sua reserva de emergência e, a partir desse primeiro passo, começar a construir rumo à aposentadoria, tá? Então, se você mora no Brasil, essa aula não é para você. Você vai precisar montar a sua reserva de emergência, seu pé de meia, na moeda em que você estiver. Ou se você estiver em outro lugar do mundo, né? Portugal. Eu sei que tem um pessoal de Portugal que me acompanha. Essa aula aqui também não é para você. Thelma, eu estou endividado, né? Em dólar. Eu estou endividada em dólar. E aí? Para mim, essa aula também é para você. Você pode seguir os mesmos ensinamentos aqui e montar a sua reserva de emergência do ladinho da sua reserva, que eu chamo de sair do buraco. Primeira coisa para sair do buraco: para de cavar. E segunda coisa é traçar um plano, né? Então, a gente pode usar o mesmo lugar, a mesma forma que eu ensino de fazer sobrar dinheiro, para que esse dinheiro pague e quite as suas dívidas. Então, você pode continuar aqui nessa aula também. Então, vamos lá. Bom, eu tenho que confessar para vocês que essa história de reserva de emergência, como eu falei para vocês, quase que eu caí quase que eu perdi dinheiro. Ai, era uma chatice para mim. Que emergência, o quê? Eu nova, saudável, que emergência? Quando a emergência chegar, eu penso nela, eu quero ficar rica. Como é que eu faço para ficar rica? Eu quero me aposentar em dólar. Eu quero não me preocupar com dinheiro, não só na emergência, mas no dia a dia também, né? Lá na frente, na minha velhice, quando eu chegar com 50, com 60, 80, imagina, se eu não guardar dinheiro agora, como é que vai ser lá na frente? Porque eu não quero depender dos meus filhos, certo? E aí, eu comecei a estudar sobre, quando eu comecei a pesquisar sobre aqui, eu pensei, putz, eu preciso pelo menos ter a poupança. Sabe a Caixa Econômica Federal que a gente tem no Brasil? Era isso que eu queria aqui nos Estados Unidos. Eu não sabia, gente, eu não sabia nada. E aí, eu descobri, estudando, comecei a estudar, pensei,
eu descobri que eu podia investir na Bolsa de Valores americana. Eu nunca tinha investido nem na Bolsa de Valores brasileira. E eu falei, oi, eu posso multiplicar os meus dólares. O pessoal não fala que sob juros multiplicam o meu dinheiro? Então quer dizer que eu posso, brasileira, imigrante, investir na Bolsa de Valores americana. Pronto, era tudo isso que eu queria. Entrei no curso. Primeira coisa que falaram no curso é, você precisa fazer a sua reserva de emergência e etc e tal. E eu falei, tá, até vou fazer essa reserva de emergência, mas meu interesse não é esse, né? E aí, antes disso tudo acontecer, antes dessa minha preocupação, foi o meu marido que me chamou a atenção e falou, amor, que responsabilidade. Eu tava grávida do meu segundo, terceiro filho. Ele falou, que responsabilidade a nossa, né? A gente tem que ter uma graninha guardada. E eu tinha, né? Eu tinha $2.000 guardados, escondido. Dentro de casa, em cash mesmo. Eu escondia lá debaixo daquela gaveta. Um lugar bem estranho, bem esquisito assim de pegar. Eu nem tinha medo que me roubasse. Eu tinha medo que eu fosse usar aquele dinheiro. E olha que eu não sou uma pessoa gastadeira, hein? E aí foi assim que acionou essa minha preocupação. De começar a preocupar não só no dinheiro do aluguel, mas e no depois, né? E aí comecei a descobrir que eu podia surfar e aproveitar dos juros sobre juros em dólar. Eu comecei a perceber que eu podia comprar ações da Coca-Cola, comprar ações da Apple, comprar ações do Facebook. Eu pensei, putz, que massa, é isso que eu quero. E aí, conforme eu comecei a montar minha reserva de emergência, eu comecei com o olhinho ali nas ações também. E fui começando a construir as ações e fui largando a minha reserva de emergência. Por quê? Deixa eu te antecipar um ensinamento aqui, que isso daqui vai te levar para a vida, tá? Isso daqui vai te ajudar a não cair em golpes, não cair em esquemas, a analisar as grandes, incríveis oportunidades que as pessoas aparecem por aí, né? As pirâmides e etc e tal. Seguinte, pirâmides financeiras, né? É o seguinte, no mercado financeiro existe um tripé. Em todo o mercado financeiro, americano, brasileiro também, existe um tripé. E esse tripé deve ser respeitado. E eu não estava respeitando esse tripé. Por isso que eu quase perdi dinheiro, porque isso não foi falado muito claramente para mim, né? Um curso, são muitas informações. Quando fala, né, vamos investir na Bolsa de Valores americana, é um mundo de informações, é um mundo novo, são palavras novas, são palavras totalmente diferentes, que não fazem nenhum sentido para você, então é um material mais denso, rico, claro, maravilhoso, mudou minha vida, mas é um processo muito transformador, né, e por isso que eu acho tão importante a gente fazer esse primeiro passo separado, para a gente chegar lá no curso de investir nos Estados Unidos e aprender de fato todo aquele mundo, todo aquele universo mais preparado, mais embasado, porque quando a gente chega lá, se você é como eu, que não quer saber nada de reserva de emergência, que você quer mesmo é ficar rico, ou o que você quer mesmo é cuidar da sua aposentadoria, você pode correr esse risco de receber tanta informação, se frustrar, desistir, olhar o curso e falar, putz, meu Deus, não tô entendendo nada. Então, por este motivo, eu fiz um curso separado. Mas vamos lá, depois eu falo do curso. Esse tripé é o seguinte, existem 3 itens que você precisa analisar todas as vezes que você vai comprar qualquer ativo, tá? Então, vamos lá. Lembra os 3 Bs do Brasil? Bom, bonito e barato? Não existe os 3 Bs, não é isso? Sempre ou é bom e bonito, vai ser caro. Lembra da Brastemp? Ou é caro, bom e não é bonito. E assim por diante. No mercado financeiro é mais ou menos assim também. Às vezes existe uma promoção, né? A Brastemp, quando tá em promoção, ela fica boa, bonita e barata. No mercado financeiro acontece isso também, com renda fixa, por exemplo. Aí é um assunto um pouco mais avançado lá pra frente. Mas o que a gente tem que entender, e eu vou explicar muito, muito simplesmente aqui, né? Com palavras que a gente conhece no dia a dia, é o seguinte. Por que que... Aí esse tripé, você percebeu que ele fica capenga, né? Capenga, né? Por quê? Um nunca vai, quando você escolhe 2, um automaticamente está abrindo mão dele. Você tá abrindo mão porque você quer? Não, porque você não tem escolha. Então vai ficar um tripézinho meio capenga. Seguinte, primeira perninha diz respeito à liquidez. Começaram as palavras difíceis, né? Liquidez é resgate, só isso. Pensa assim, liquidez é a rapidez que o dinheiro vira dinheiro, que sabe quando você compra Tesouro Nacional brasileiro lá, no taxa Selic, aquelas coisas lá do Brasil? Mesma coisa. Você quer vender e ter o dinheiro na sua mão. Isso é liquidez. E aí cada produto financeiro te oferece uma liquidez diferente.
Então, quando você escolhe liquidez, você vai ter que abrir mão de um desses dois aqui, que eu vou explicar. O próximo deles é a segurança, né? Então, emprestar dinheiro para o governo é muito seguro, certo? Mas aí você vai ter que abrir mão de um desses três aqui, e aí a gente vai estudar isso muito bem detalhado lá dentro do curso. Quanto que é arriscado você perder esse dinheiro, por exemplo, em Bitcoin? Bitcoin, só o tempo vai dizer o que isso vai virar, né? Então, você pode ganhar muito. Isso aqui também é uma outra palavrinha nova que se chama convexidade. É um ativo muito convexo, porque você pode ganhar ao infinito, porque a gente não sabe, uma coisa totalmente nova para o mundo. Mas aí você pode perder tudo, né? Só que aí o tudo é tudo, você não fica negativo, por isso que chama de convexidade. Pode ganhar ao infinito, mas você pode perder tudo. Então é tipo de produto que não te oferece segurança nenhuma. Bitcoin e dentro do mercado financeiro existem outras também, né? Pequenas empresas, startups, small caps. Existem outras modalidades que não te oferecem essa segurança, mas aí a chance de rentabilidade, que é o próximo pezinho do tripé, aumenta, né? E aí você abriu mão da liquidez nesse caso aqui. Mas vamos lá, continua aqui, vamos falar da rentabilidade. A rentabilidade é a terceira perninha do tripé capenga. O que é rentabilidade, meu Deus? É assim, ó. Quando você bota dinheiro lá na poupança, lembra da poupança? Vamos usar a poupança de exemplo, que eu acho que todo mundo conhece. Quando a gente põe $100 na poupança, mês que vem ele virou 110 centavos. Esse 10 é o rendimento. Só isso, é o lucro, né? Então, quando você quer um produto que tem alta rentabilidade, você vai precisar abrir mão ou da segurança ou da liquidez, que é quão rápido o dinheiro vai virar dinheiro na sua mão, tá? Então, precisamos entender esse tripé para a gente entender qual é o produto que eu vou precisar colocar no meu pé de meia, certo? E esse tripé é muito importante, gente. Por que eu falei que é ouro isso daqui? Gente, é ouro. Guardem essa informação. Pega um papel e caneta, desenha um tripézinho lá e escreve rentabilidade, segurança e liquidez. E aí coloca as palavras que você quiser embaixo para você lembrar o que é o que. Porque quando alguém vier te oferecer uma oportunidade, putz, olha que oportunidade incrível essa daqui. Eu entrei, é sempre assim, né? Eu entrei e já ganhei dinheiro. É seguro, garantido, rende muito e na hora que você quiser você pode tirar o seu dinheiro. Você percebe que ele não tá respeitando essa regra do mercado financeiro de milhões de anos do mundo inteiro. Gente, isso é golpe. E não tô falando que o seu amigo está te aplicando um golpe. Às vezes nem ele sabe. Eu já caí um monte de golpe de pessoas que na maioria das vezes a gente sabe que a gente não sabe, né? Então, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Então, fiquem atentos e levem esse ensinamento para a vida. Agora, gente, eu preciso falar de uma coisa chata com vocês. Porque não é porque a gente não fala das coisas chatas que elas não acontecem, né? Então, recentemente aconteceu, a gente presenciou o mundo inteiro essa questão da pandemia e muitas pessoas ficaram impossibilitadas de trabalhar. Outras pessoas, por ter a esposa doente, também precisou parar de trabalhar para cuidar dos filhos, ou até para cuidar da própria pessoa. Outras pessoas, infelizmente, até vieram a falecer e toda aquela situação ficou mais difícil e mais pesada ainda. Acontece que a gente está falando de uma pandemia, mas nem sempre precisa ser uma pandemia para a gente perder a nossa capacidade de fazer dinheiro. Principalmente quando a gente mora aqui nos Estados Unidos, a maioria de nós trabalhamos autônomo, né? Nós trabalhamos com o nosso corpo fisicamente, então nós precisamos estar lá. Precisamos dirigir, a gente precisa andar, a gente precisa usar as mãos, os braços, as pernas. É diferente de quando a gente trabalhava no Brasil, que se acontecesse alguma coisa com seu dedinho mindinho, por exemplo, você até conseguiria ir trabalhar, ou se você trabalhasse de casa e quebrasse o pé, não teria problema, isso não te impediria de fazer dinheiro. Mas a maioria das pessoas aqui, brasileiros imigrantes, trabalham, né? Precisam ir ao trabalho. Eu trabalhei com limpeza a minha vida inteira, desde que eu tô aqui. E primeiro eu era helper, ajudante, depois eu fiz o meu próprio schedule, depois quando eu engravidei eu comecei a passar casas a porcentagem de forma remota e depois, quando eu ganhei neném, eu voltei, né, para trabalhar com limpeza, limpando casas mesmo, porque é o que dá dinheiro e eu acho que foi o que eu mais me identifiquei.
Então, se eu, por exemplo, torcesse o meu pé, como que eu ia trabalhar, entendeu? Fazer limpeza. E nem precisa ser uma tragédia, né? Você percebe assim que não precisa ser uma tragédia. Eu não conseguiria dirigir e isso poderia se estender por 30, 60 dias. E aí, o dinheiro que eu trago para casa normalmente estaria comprometido. E aí, como é que ia fazer, né? Então, eu não quero pensar na tragédia. Eu não quero, nem você, nem ninguém. Mas o fato da gente não pensar nesses tipos de situações não impede que elas vão acontecer. O fato da gente pensar vai fazer com que a gente se prepare, torcendo para que não aconteça, mas preparado caso elas aconteçam. E eu percebo que acontecia isso comigo também. Eu não queria pensar nessas coisas e não me preparava para ela. E na verdade eu estava deixando, né, em risco ali ou uma situação bem desagradável para o meu marido e para os meus filhos, atrasar aluguel, ficar naquela agonia. Então eu decidi mudar isso, né? Então, olha só, eu quero dizer também um assunto polêmico aqui. Imprevistos não existem. Eu vou falar para você que imprevistos não existem e você vai concordar comigo. Olha só, antes de começar a falar e você me odiar, eu preciso dizer que eu respeito a sua história, eu respeito como a forma como você, né, lidou com a sua vida financeira até aqui, muito na intuição, né? Foi a forma como eu também lidei. Mas você pode mudar, você pode tornar a sua vida financeira mais eficiente, né? Fazer o seu dinheiro ser melhor aproveitado e no futuro trabalhar para você, que é o que todo mundo quer, né? Enquanto eu tô aqui conversando com você, o seu dinheiro tá lá trabalhando, porque a gente usa, tem uma outra regra, né, nos juros compostos, e uma da regra é o tempo. E o tempo vai rolar, né, gente? 20, 10, 15, 5 anos, o amanhã virá, se você estiver investindo ou se você não estiver investindo. E o tempo está ao seu favor, faça só a sua parte, que o tempo sempre vai fazer a parte dele. Mas vamos voltar aqui para mim. Os imprevistos não existem. Então, eu vou te citar alguns exemplos que a gente costuma encarar como imprevistos. Filho adoeceu, gastei dinheiro com farmácia, né? Ainda que seja um resfriado ou uma criança às vezes pega umas viroses, né, que passa 15 dias prostrada em casa, toma soro, toma remédio, toma não sei o quê, e aí você também não pode sair para trabalhar, e aí vira aquele transtorno. Isso não é um imprevisto. Criança adoece, gente. A gente pega virose mesmo, criança adoece muito. Então, quem tem filho, eu falei já, né, mas eu tenho 3. E quem tem filho pequeno, pega mesmo essas doenças e eles prostam e a gente precisa ficar com eles e aí a gente também fica arrasado, fica tão triste, né? E gasta dinheiro. Outro imprevisto, carro quebra. Acidentes de carro, por mais bobinho que seja, aciona seguro e etc e tal, isso vai fazer você ficar 2, 3 dias, às vezes uma semana sem trabalhar, se tiver carro reserva, aquele transtorno e tal, isso não é um imprevisto. Quem tem carro está sujeito a esse tipo de situação, né? Troca pneu de carro, manutenção, isso daí, gente, não é imprevisto. Quem tem carro sabe que esse tipo de coisa acontece, né? É só a vida acontecendo. Os imprevistos, aquilo que tiram a gente do nosso sério, que tira a gente, putz, da nossa normalidade, a gente encara como imprevisto, mas a vida tá rolando. Acontece isso com você e comigo, é só a normalidade da vida. Sabe por que você acha que é imprevisto? E eu também achava, porque eu não me preparei para ela. Mas agora você vai se preparar, porque aqui nessa aula você vai se conscientizar e no final se isso aqui fizer sentido para você, no final você vai aprender a fazer o seu pé de meia bem direitinho, fazer a sua base muito bem feita para começar a construir a sua aposentadoria. Mas agora, enquanto eu tô falando com você, pode ser que você esteja me achando dura demais, né? Pode ser que você esteja aí pensando e falando, Thelma, até parece, do que você tá falando, minha filha? Se eu não consigo pagar nem minhas contas, como que eu vou guardar dinheiro para essas emergências, né? Eu posso até concordar nisso aí que você tá falando, mas e aí, cara? Como assim? Essa reserva de emergência é para quê? Vamos lá, vamos avançar. O que é a reserva de emergência e o pé de meia, você já entendeu, né? Então, se os imprevistos não existem, Thelma, para que diabo que eu vou guardar esse dinheiro? Então, veja bem, sumariamente, a ideia principal da reserva de emergência é caso você perca a sua capacidade de fazer dinheiro. Deixei de trabalhar porque eu me acidentei no carro e eu tive que trocar, eu tô tudo bem, graças a Deus, mas estou sem carro, precisei ficar uma semana sem trabalhar. Então, aquela uma semana sem trabalhar representa $1.000 do meu mês. Eu vou lá na minha reserva de emergência e pego aqueles R$ 1.000 para tampar esse buraco aqui. Meu filho adoeceu, eu fiquei 15 dias com esse menino em casa, meu Deus do céu, eu tô pra enlouquecer.
Então, 15 dias vai representar um valor e esse valor já vai estar lá na reserva de emergência. Esses outros, farmácia, etc e tal, já deveria estar previsto, né, no seu orçamento, mas calma. No começo, a gente pode usar a reserva de emergência para essas coisas também, e a gente vai entender isso mais detalhado lá dentro do curso. Mas eu só tô trazendo todo esse repertório para você porque eu preciso que você tenha uma consciência, aumente o nível, né, de consciência, de transformação mesmo, gente, olha só. Transformar a sua vida financeira começa com a forma como a gente pensa, tá? E o meu objetivo sempre foi ensinar as pessoas, porque quem aprende não depende. Um dos motivos que eu parei de dar mentoria individual é porque as pessoas que me procuravam, elas queriam que eu solucionasse a vida delas, né? Elas gostariam que eu desse uma planilha, preencha assim, preencha assado, pronto, arrasou, é sucesso. Acontece que ninguém resolve a vida de ninguém. E eu não sou ninguém para dizer para você como que você deve cuidar do seu dinheiro. O que eu quero fazer é trazer informações para você pensar, amadurecer, mudar a forma de pensar, a forma de gerir o seu dinheiro e, consequentemente, o dinheiro vai sobrar. Claro que existem as técnicas e eu vou ensinar isso, você vai ver. Vamos lá mais para frente, então. O seu pé de meia, então, no final das contas, é para deixar você tranquilo num momento de intranquilidade. Pensa sempre nisso. Como que eu vou construir a minha aposentadoria se o agora tá uma doidura aqui na minha casa, se o meu dia a dia tá uma loucura, eu não consigo nem pensar na minha aposentadoria, Thelma. Eu gostaria muito de me aposentar em dólar. Eu sei, eu tenho certeza que o seu desejo é de se aposentar em dólar e você até trabalha muito, ó, sua demais, eu sei disso. Mas a vida tá aqui, tá muito doida, né? Tá, uou, então a gente tem que resolver a vida aqui, pensar, mudar, estruturar a coisa aqui para começar a montar a nossa aposentadoria no segundo passo. Então vamos lá. Como eu expliquei, eu resolvi construir esse curso Meu Pé de Meia em Dólar, que é o primeiro passo para nossa aposentadoria. Então eu quero apresentar para vocês o curso e como que esse material é distribuído aqui, quais são as aulas, certo? Na primeira aula, eu trago mais informações ainda, eu trago mais repertório, eu trago mais formas e meios de você moldar e construir a sua mentalidade, a sua forma de pensar sobre o dinheiro, a sua forma de lidar com o dinheiro, porque aí você vai se sentir capaz, você vai começar a ver uma luz no fim do túnel, porque quem vai transformar a sua vida é você. E essa transformação acontece com a nossa mudança de pensamento, com a mudança do nosso olhar, certo? Então, eu fiz uma aula só para isso e essa aula tá incrível. Na aula 2, eu explico para que é o pé de meia e o que é o pé de meia, né? Eu explico de uma forma mais detalhada, trago algumas informações de autores, de educadores financeiros. Na terceira aula, gente, é o mapa financeiro. Eu vou ensinar vocês a fazer o mapa financeiro da sua vida. Essa aula aqui é ouro. Presta atenção que eu vou te explicar. Eu chamo de mapa financeiro porque imagina aí, quando a gente vai viajar. E aí, hoje a gente tem o GPS, né? Então a gente abre assim o GPS, vai fechando para ver qual é a distância do próximo destino, para ver se a gente vai precisar fazer algumas curvas, para ver se tem posto de gasolina, porque o menino tá ali pedindo para fazer xixi. Então a gente olha, abre o mapa para olhar de cima as coisas, para ter uma previsibilidade e saber quais são os caminhos que eu vou precisar tomar. A gasolina tá acabando, eu vou precisar parar, beber água, eu não sei. Então a gente precisa ter uma consciência muito plena, entendeu? Então eu vou ensinar você a fazer o seu mapa financeiro. E lá eu separei em 4 cestas, né? Que é a cesta dos intocáveis, fixos e variáveis, que são despesas relacionadas à sua sobrevivência, né? E aqui embaixo eu coloquei os negociáveis, fixos e variáveis. E é aqui, nesses negociáveis, fixos e variáveis, que eu explico lá, cada um detalhadamente. Você vai construir junto comigo o seu do ladinho. Você vai entender o que é despesa, o que não é despesa. E aí é aqui que a gente vai começar a fazer sobrar o dinheiro. Isso mesmo. Eu quero que você faça sobrar dinheiro, não é para sair cortando tudo não, hein? Porque isso não sustenta. Mas, para você se manter nessa caminhada, que é difícil, não vou dizer que não é, é difícil dizer não para o marido e para a esposa que chega sexta-feira à noite e fala, vamos fazer uma coisa diferente, vamos pedir uma comidinha diferente. É difícil, gente. Você trabalhou a semana inteira, você vai querer gastar seu dinheiro, né? Mas quando você tem um mapa, você olha, opa, benzinho,
E você já sabe que o marido vai chamar você para comer uma coisa diferente, você já programa, já deixa programado. Ah, eu comprei aqui um camarão, já tinha preparado aqui uma coisa pra gente fazer, vamos comer em casa hoje e fica mais barato e aí você já salvou aquele dinheiro ali. É capaz de você fazer isso num dia que você não se preparou, que você foi pego de surpresa? Não, né? Então, quando você tem um mapa, você administra as próximas que virão e não é para deixar de viver o hoje, né? A gente tá aqui, a gente trabalha muito para viver o hoje, para ter uma vida incrível hoje, em família, tempo de qualidade e guardar, né? Deixar o nosso dinheiro guardado para o nosso eu do futuro, porque o nosso eu do futuro também merece ter uma vida incrível. Então, nesse mapa, você precisa começar a ver resultados, porque se você não vê resultados, geralmente, você não vai conseguir continuar por muito tempo. Então, não é sustentável, tá? Então, a gente vai começar a ver resultados, fazer esse dinheiro sobrar já na terceira aula. Na quarta aula, dinheiro em mãos, pronto, Thelma, já fez dinheiro sobrar. Você precisa colocar em algum lugar, porque se você fizer o dinheiro sobrar e deixar na conta, adivinha o que vai acontecer? A gente vai achar outro destino para ele. Eu, você e qualquer pessoa. Dinheiro na mão é vendaval. A gente acha que é um prêmio, né? O dinheiro que a gente mesmo faz sobrou, a gente acha, opa, ganhei um prêmio. Então a gente precisa fazer sobrar, depois de fazer sobrar, a gente precisa destinar esse dinheiro para deixar amarrado, economizar e fazer sobrar. Porque anotar as suas despesas por anotar, você simplesmente vai ter o triste diário da sua vida financeira e vai perceber, vai se sentir triste, fracassado, né? E isso daí não ajuda ninguém, viu? E achar que você não tem força de vontade, como se isso fosse o suficiente para você mudar a sua vida financeira. E não é, tá? Força de vontade não leva ninguém a transformar a sua vida financeira, não. Precisa de muito mais do que isso. E aí, na quarta aula, gente, com dinheiro sobrando, vamos saber se você tem social, ou se você tem ITIN, ou se você vai usar o seu passaporte. Existem lugares ideais aqui nos Estados Unidos, produtos, bancos que aceitam não cidadãos, outros que aceitam ITIN, outros, todos aceitam quem tem social, né? Mas aí você vai ter que entender, e no seu caso, qual é o documento que você vai usar e eu explico um por um qual é o lugar ideal para cada um desses três casos, né? E aí, você lembra o tripé que eu falei que tá meio capenga? O tripé que é capenga? Então, aqui eu vou explicar ainda nessa aula bem direitinho como que você vai escolher e por que esses produtos que eu tô te sugerindo respeitam essa regrinha do tripé, né? Então lá a gente vai amadurecer muito essa ideia e sedimentar isso para o futuro, porque você vai ver que para você comprar o produto para sua aposentadoria, você vai precisar desse tripé. Aliás, para comprar produto para qualquer produto financeiro, você vai precisar entender esse tripé, tá? E eu quero até abrir um parênteses aqui sobre esse tripé, que vai te ajudar bastante. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa no Instagram e ele é uma pessoa que ensina a montar schedules aqui nos Estados Unidos. Ensina não, na verdade, ele dá mentoria, uma coisa assim. E ele falando muito sobre aposentadoria. Ah, essa casa aqui vai para aposentadoria. E eu achando incrível aquilo. Cara, que legal, né? Essa conscientização. Falei com ele, olha, parabéns, né? Por esse seu nível de consciência própria, mas também esse seu nível de consciência para com o outro. De trazer essa informação, de alertar, né, as outras pessoas. Mas me fala aqui uma coisa, você tá investindo esse dinheiro em algum lugar? Você quer que eu te ensine? Ele foi muito gentil, muito legal, falou, ai, Thelma, obrigada, e etc e tal. Mas ele falou uma frase que eu fiquei assim, acendi minha luzinha vermelha. Ele falou assim, mas eu já tenho uma pessoa de confiança que já tá cuidando do meu dinheiro pra mim. Mas é bom saber, né, que tem você e é bom saber, porque não se sabe do dia de amanhã. Aí eu falei, não, eu não cuido do dinheiro das pessoas, mas sim, se algum dia você quiser aprender, eu fico disponível, eu sei do que ele estava falando. São essas pessoas, né, que ultimamente aqui nos Estados Unidos há muitos brasileiros que estão trabalhando em empresas de seguro, como a Five Rings. Eu acho que essa é a principal empresa que tem muitos brasileiros, porque principalmente aceitam que você trabalhe usando a ITIN, por exemplo. Então, eu preciso que você... Por que eu tô falando isso aqui pra você? Porque eu tô falando desse tripé, pra você não cair no conto do vigário, certo? Primeiro,
seguro de vida não é investimento, mas não quer dizer que não seja importante. Eu tenho seguro de vida. Existe uma diferença muito grande entre seguro de vida a termo, que é aquela coisa simples, morreu, ganhou dinheiro. É isso, seguro de vida a termo, morreu, pegou dinheiro. Esse é o que eu tenho na minha vida. Depois que eles te vendem esse, ele te vende umas outras, fica lá ali, né, vendendo umas outras coisas. Por que quem aprende não depende? Se você não entender sobre o que a pessoa está falando, pelo menos te faz fazer mais perguntas para você entender se quer entrar no jogo ou se não quer, né? Então eu quero dizer aqui para vocês, o objetivo do vídeo não é esse, mas já que a gente está falando de aposentadoria, eu preciso te dizer que esses planos indexados à aposentadoria que essas empresas vendem, estou falando aqui da Five Rings porque é muito popularizado entre os brasileiros. Mas a Five Rings é uma empresa americana, tá? E eu perdi muito dinheiro pela Prudential no mesmo, esse mesmo tipo de produto, tá? Que eles chamam, invista na sua aposentadoria. Isso aqui não é investimento. Isso aqui é um produto financeiro. E por que que isso daqui é péssimo? É um dos piores produtos financeiros que você pode comprar na sua vida. Se você tem, recalcule e veja se vale a pena continuar ou se vale a pena você parar e perder todo o dinheiro que você investiu. Eu vou explicar. Se você não tem, pense nisso quando vierem te oferecer, porque virão. Avise as pessoas, né? Avisem as pessoas o que é isso, porque isso não é avisado. O vendedor não vai te avisar isso. Então, veja bem. Esse produto indexado à aposentadoria, vendido pelas empresas de seguro, Five Rings, AAA, Farms e etc. A Farms também tem, e etc e tal. O que eles fazem é, eles pegam o seu dinheiro, investem num índice aqui nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores americana, que se chama S&P 500, que são as 500 empresas maiores dos Estados Unidos, tá certo? Você só precisa entender isso. É um grupo de 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quem tá aqui dentro? Apple, Disney, Facebook, McDonald's, Coca-Cola, etc, Netflix, etc. Mastercard, Visa, todo mundo tá aqui, 500, tá? Eles pegam o dinheiro que você entrega para eles e investem neste índice. Só que adivinha quem mais pode investir nesse índice? Você. E eu também. Todo mundo pode investir nesse índice. Aí é que tá a parte péssima desse produto financeiro. Ele investe o seu dinheiro aqui, mas sabe o que que acontece? Ele fica com a metade do seu dinheiro. E ele te explica isso. Mas ele te explica de um jeito que você não entende. Ele vai lá, mostra o gráfico e fala: ele rende 7,5, mas tem ano que ele rende 3,5 e etc e tal. Mas a minha empresa, que é muito incrível, nossa, a gente é muito bom. A gente pega o seu dinheiro e garante a metade desse rendimento. A metade desse rendimento significa a metade do seu dinheiro. Mas até aí ainda é ruim, mas ainda pode piorar, tá? Primeiro que você mesmo pode fazer esse investimento. É só abrir uma conta numa corretora e estudar, gente. Estuda. Quem tem que cuidar do seu dinheiro é você. A melhor pessoa de confiança para cuidar do seu dinheiro é você. E eu sei que brasileiro não é preguiçoso. Eu sei que brasileiro não é folgado. Principalmente o brasileiro imigrante que chega aqui nos Estados Unidos. Eu sei que você tá aqui com sangue no olho para fazer a diferença na sua vida, né? Então vamos lá. O pior de tudo, não é isso não. O pior de tudo é que você tem uma janela aí, tá? Se você deixar, se acontecer uma coisa negra aí na sua casa, fiquei com o menino doente 15 dias, não tenho dinheiro, quem que você vai deixar de pagar? A Five Rings, né? Vai ficar lá tentando tirar dinheiro automático, não vai ter dinheiro, você vai parar de pagar. Parece que depois de 3 meses, depois de 3 meses, a Prudential foi assim, depois de 3 meses, todo o seu dinheiro que você já depositou lá por 2 anos, some, é deles, isso está em contrato. Então, era melhor você ter pegado esse dinheiro e jogado no lixo, torrado, queimado, botado debaixo do colchão, entendeu? Então, prestem atenção nesses asteriscos, comprem, sabe, esses planos de aposentadoria é a mesma coisa de plano de college que eles ficam falando, invista no college, isso não é investimento. Beleza? Mas tá bom. O objetivo desse vídeo não era esse, mas eu acho que eu tenho responsabilidade de explicar pra vocês. Vamos lá. Próxima aula, aula 5, eu vou explicar pra vocês como calcular a sua reserva de emergência, né? Quantos meses, dentro daqueles 4 cestos,
o que que precisa estar contemplado na minha reserva de emergência. A aula 6 é um passo a passo. Eu abro conta, pego o meu celular, abri uma conta com vocês no passo a passo. Nos dois tipos de conta que vai ser necessário. E eu trago vocês da página inicial de quem não é cliente até você conseguir fazer a sua primeira transferência, né? Que eles chamam bem bonitinho de o seu primeiro aporte. Mais uma palavra que você aprendeu aqui. E na aula 7, a gente vai comprar ativos, né? Os ativos ideais, adequados, se for o seu caso, certo? Mas não terminou. Eu fiz uma aula bônus incrível com uma especialista de credit score, os endividados que precisam sair do buraco. Ela também é reparadora de crédito, então é uma aula de perguntas e respostas para a gente entender finalmente o que é o credit score, por que é tão importante, o que muda, o que realmente computa negativamente, positivamente e como construir o nosso credit score aqui nos Estados Unidos. Então, essa aula vai dar para todo mundo, endividados e não endividados, pessoas que querem um dia financiar alguma coisa ou não. E depois desse curso, você estará pronto para dar o seu primeiro passo, o seu próximo passo, que esse é o primeiro passo. O seu próximo passo rumo à aposentadoria e investir não só na aposentadoria, mas investir nos seus sonhos e nos planos da sua família, tá? Para comprar esse curso do primeiro passo para sua aposentadoria, que é para montar o seu pé de meia em dólar, as informações estão aqui embaixo. Vejo vocês lá na aula e se você não quiser, não tiver interesse agora, não estiver pronto para entrar no curso agora, eu espero que essa aula tenha mudado, transformado a sua vida um pouquinho, que você tenha saído dessa aula melhor do que você entrou e aprendido um pouco mais do que você entrou. Estou sempre à disposição de todo mundo lá no meu Instagram e eu vejo vocês. Tchau!